dando seguimento na nossas palestras, né? Agora vamos para a participação do professor Sérgio Schneider, que eu acredito que a Letícia Keck teve um trabalho enorme para resumir, né, o currículo dele, né? Eu não queria dar na pele sua, Letícia, né? Mas dispensa comentários o professor Sérgio Schneider, né, que é um professor associado 4 do Departamento de Sociologia e membro permanente dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Rural e de Sociologia da URGS. É pós-doutor na Universidade de Londres, com o professor Tim Lam, em 2015, 2016. E no Instituto de Planejamento Regional e Cidades da Universidade de Cardiff, no País de Gales, isso em 2007, 2008. Concluiu o doutorado em Sociologia na URGS, junto com a Universidade de Paris 10, em 1999, o mestrado em Sociologia na Unicamp, em 1994, e a graduação em Ciências Sociais na URGS, em 1990. É bolsista por atividade em pesquisa do CNPq desde 2003, atual vice-presidente da ALASRU, Associação Latino-Americana de Sociologia Rural, coordena o GEPAD, que é credenciado na plataforma 5 do CNPq, não? E seus temas centrais de pesquisa estão nas áreas de Sociologia Rural, da Alimentação e do Desenvolvimento, tendo como temas a agricultura familiar e os processos de diferenciação social e econômica no meio rural, pluriatividade, políticas públicas e o papel do Estado, o desenvolvimento rural territorial, cadeias agroalimentares curtas, consumo alimentar, políticas de abastecimento de sistemas agroalimentares. Coordena 4 projetos de pesquisa, um convênio internacional, CAPES-Wageningen, na Holanda, e integra uma iniciativa internacional denominada BICAS, que é BRICS, Initiative for Critical Agrarian Studies. Além de pesquisas, né, com a Universidade Agrícola da China. Tem 3 livros publicados e organizou outros 3 em coletivos. Tem 74 capítulos de livros, 124 artigos e periódicos, e aí por diante. Eu vou parar por aqui. O professor Sérgio Schneider, eu aproveito em público para fazer a minha tietagem, que eu sou, né? Tiete, né? É alguém a quem eu me inspiro profissionalmente muito fortemente, né? E tenho muito orgulho de estar aqui dividindo esse espaço com ele. É contigo, Zé. Muito obrigado, Emanuel, pelas gentis palavras. Eu quero começar também fazendo meus cumprimentos ao Paulo, que é o nosso coordenador atual do GEPAD, por ter organizado esse evento, muito bem organizado, e, diga-se de passagem, sem muito estresse. O Paulo, acho que esse colóquio é o colóquio que a gente menos precisou trabalhar e se preocupar. O Paulo foi organizando, a gente tinha que perguntar para ele: "Ei, Paulo, tudo ok? Precisa de alguma coisa?" "Não, está tudo ok." Então, assim, só para vocês terem uma ideia de que foi muito bom a gente chegar aqui. Nós estamos chegando no 5º colóquio e eu vou tentar refletir algumas coisas a partir disso. Eu quero também cumprimentar nossos colegas que estão nos visitando, não vou citá-los individualmente, mas a gente faz muito gosto de tê-los aqui, os nossos convidados externos. E é um prazer muito grande compartilhar essa mesa com os colegas. Bom, eu vou tentar fazer a minha apresentação. Quantos minutos eu tenho, Manuel? 20. Nesses 20 minutos, porque eu sou um dos que não consegui terminar o meu texto. Eu comecei a escrever o texto
E já vou dizer para vocês onde é que eu parei, né? O texto é um texto que tenta dar seguimento àquele capítulo que está no livro dos mercados que a gente escreveu. Aquele capítulo foi muito marcante. Eu acho que eu já disse uma vez, aquele capítulo foi mais estressante escrever do que a própria tese de doutorado. Eu quase enlouqueci com aquele capítulo. Escrevi ele entre dezembro e terminei de escrever entre dezembro e janeiro de 2015, ainda em Londres. Então foi muito... E cheguei àquela coisa da tipologia dos mercados da agricultura familiar. E ficou muito claro para mim, quando eu terminei de escrever aquele texto, que havia que dar passos adiante no que eu estou chamando hoje de uma sociologia dos mercados agroalimentares. E é um pouco isso que eu gostaria de refletir. Eu gostaria de ter escrito esse texto para essa mesa, pronto, não deu tempo de concluir. Eu peguei uma parte do que eu escrevi no meu projeto de pesquisa para a renovação da minha Bolsa Produtividade, é o que eu vou apresentar em parte aqui. O texto parou nessa etapa, e parou principalmente porque eu li um texto do Jens Beckett, cujo título é Reimaginando a Dinâmica Capitalista, e um texto do John Wilkinson, que é sobre os... Está aqui, eu ando com ele na pasta. Quando uma coisa me deixa inquieta, eu fico andando com as coisas para cima e para baixo até que eu consigo lidar com elas, que é Contested Markets and Overview. É um texto ainda não publicado, onde o John discute um livro do Philip Steiner, que é os mercados que a gente não enxerga. A gente enxerga geralmente os mercados operando como estruturadores de uma sociedade capitalista, mas existem outras formas de trocas, de interação econômica que partem justamente de processo de contestação, e esses... Então, eu fiquei pensando essas questões em relação à agricultura e ao meio rural, e de que maneira a gente pode pensar a temática dos mercados, ou uma sociologia dos mercados agroalimentares, não como uma forma pela qual os agricultores familiares, em particular, mas não só eles, os agricultores de modo geral, eles aderem ao capitalismo, ou eles interagem com o capitalismo, ou, por outro lado, eles são subordinados, eles são fagocitados pelo capitalismo, naquela ideia marxista de subordinação de todas as unidades particulares através do modo de produção dominante. Mas pensar a ideia de que os mercados podem ser, então, não apenas resistência, como, por exemplo, está no livro do Plug, né, nos Impérios Agroalimentares, quando ele vai discutir o princípio camponês, a ideia dos mercados como parte da construção da autonomia, aquela ideia da construção da base de recursos autônomos, e os mercados são parte disso, mas muito como a gente poderia, então, pensar os mercados como estratégias de contestação ao próprio capitalismo. Por isso que quando eu estava escrevendo o meu texto, eu li esses dois textos do Beckett e do John, eu não consegui superar essa questão no sentido de dar conta disso, mas eu acho que essa é uma questão importante, central para a gente caminhar. E aí eu começo lendo 2 parágrafos antes de fazer a minha apresentação, que eu escrevi e que vão estar nesse texto que eu estou preparando. Eu não sei se eu vou conseguir terminar ele se sai uma publicação desse colóquio aqui ou não. Se eu demorar tanto quanto eu demorei para aquele capítulo que foi parido a forceps, certamente não vai ficar pronto. Mas eu escrevi num projeto que a gente, juntamente com o Paulo e outros colegas que estão aqui, alunos, num projeto para a FAPERGS, o seguinte: os processos de mercantilização da vida social e econômica estão avançando rapidamente no período contemporâneo. A mercantilização consiste em um processo de transformação e mudança qualitativa no modo em que ocorre a inserção ou a interação de indivíduos e grupos sociais em relação ao conjunto da sociedade. A mercantilização também se caracteriza por alterações de natureza quantitativa, na medida em que a velocidade e a profundidade das interações ocorre, ampliando e acelerando o escopo deste processo.
Do ponto de vista empírico, a mercantilização implica na generalização das trocas econômicas mediadas pelo dinheiro, refletindo-se na monetização das trocas impessoais, interpessoais e organizacionais. Desta forma, a mercantilização implica em uma maior influência e mesmo certa determinação dos dispositivos macrosociais, culturais e econômicos sobre o cotidiano dos indivíduos. Em síntese, a mercantilização é um processo social em que os mercados passam a determinar a organização social e econômica dos indivíduos, assim como suas relações e interações. Portanto, em uma sociedade mercantilizada, o estudo dos mercados é absolutamente central e relevante. Disso, então, dessa constatação, de como colocar o problema, deriva a ideia de elaborar o que é, então, uma sociologia dos mercados agroalimentares. O que eu entendo, então, por essa sociologia dos mercados agroalimentares? Uma sociologia dos mercados alimentares vem a ser o estudo de práticas, processos e modos de ação de atores individuais e coletivos na construção de interações mercantis e trocas econômicas de produtos, serviços e mercadorias no espaço rural, envolvendo ou não alimentos. A elaboração dessa sociologia dos mercados agroalimentares se dá em duas frentes distintas, porém absolutamente complementares e interdependentes. Por um lado, como ponto de partida, deve-se analisar as práticas e os processos empíricos de funcionamento dos mercados, isto é, as transações e trocas entre produtores e consumidores. E o outro lado é a análise de um processo mais geral de formação dos mecanismos de governança e das formas de controle desses mercados, ou seja, quem detém o poder e a capacidade de controle desses mercados. Bom, essa é a agenda, essas são as questões, e agora eu quero refletir um pouco na minha apresentação. Então, como situar a agricultura familiar, e especificamente o rural, nessa discussão, e como pensar o nosso trabalho, o trabalho das pessoas do GEPAD e o diálogo com os outros colegas nesse sentido. Eu fiquei refletindo sobre isso e acho que a gente fez, nos últimos 20 anos, vários avanços. Eu vou recorrer rapidamente esses avanços e vou encerrar a minha apresentação com, digamos assim, algumas considerações sobre essa sociologia dos mercados agroalimentares no seu momento atual. Então, eu acho que onde é que começa isso? Começa no momento em que no Brasil, e isso aí em termos cronológicos vamos aí regressar aí por volta do final dos anos 80, início dos anos 90, uma agenda de estudos e pesquisas que procura mostrar que a agricultura familiar, bom, em primeiro lugar, em primeiro momento, a gente tem toda aquela discussão sobre a própria afirmação da agricultura familiar. Acho que aí os trabalhos que são sobejamente conhecidos do Ricardo Abramovay, do Zé Eli e outros foram importantes, mas acho que, a partir de um certo momento, quando a gente, de fato, incorporou a própria agenda da agricultura familiar, focando nessa especificidade do trabalho familiar vis-à-vis o trabalho não familiar e a diferença de agricultores familiares em relação a camponeses, um traço passou a ser importante, mas ele, na minha opinião, ele foi levantado, ele foi dado um chute para o ar, mas não foi aprofundado, que é a ideia da mercantilização. Tá? Então, a discussão da mercantilização como um traço distintivo entre camponeses e agricultores familiares, naquela ideia do Ricardo Abramovay, utilizando e citando Frank Ellis sobre o caráter dos mercados, foi importante, mas, num primeiro momento, aquilo não levou a uma agenda de pesquisas propriamente sobre a natureza da mercantilização. Para usar um termo dos britânicos, a ideia da mercantilização, ou commoditization, ela foi taken for granted, ou seja, ela foi tomada
como um dado, tá certo? E eu acho que, de certa maneira, aqui vários do nosso grupo retomaram essa discussão e aprofundaram essa discussão, particularmente através de uma boa análise dos trabalhos do Henry Bernstein e da Harriet Friedman, e utilizando aquela ideia, e acho que foi uma ideia muito interessante, de diferentes níveis de mercantilização, que está naquele texto do Plug de 92. Né? Ou seja, não é só um processo linear de mercantilização, mas a mercantilização tem diferentes níveis. Então, trabalho bom, à medida que o agricultor passa a comprar insumos, comprar sementes, ele não necessariamente mercantiliza todo o seu processo produtivo, ele está mercantilizando determinadas etapas. E a manutenção e a retenção de graus de autonomia depende muito, né, do grau de envolvimento dele nesse processo de mercantilização. Disso se deduziu, isso nos levou a uma segunda fase de estudos, uma segunda agenda importante nesses estudos, que foi conectar mercantilização com diversidade e diversificação. Acho que o Paulo fez uma apresentação dos colóquios que a gente teve, né? E essa questão eu acho que ainda hoje permanece. O Fabiano mencionou os estudos que nós fizemos sobre estilos de agricultura, né? Acho que isso é de fato relevante e talvez, oxalá que o censo agropecuário possa sair e que a gente possa utilizar os dados do censo para mostrar esses diferentes estilos de agricultura. Por que eu acho que essa agenda que a gente já fez esses estudos, o trabalho do Paulinho, do professor Paulo Niederli, foi sobre isso, outros aqui também. Por que eu acho que essa agenda precisa retomar? Porque nós estamos assistindo nesse momento, né, como o Fabiano muito bem mencionou, essas duas agendas nacionais no debate sobre agricultura familiar, que é a agenda das 7 teses e a agenda da classe média, ambas em comum têm a ideia de que há uma agricultura familiar homogênea. Né? E eu acho que a nossa primeira tarefa nesses próximos anos, como um grupo de pesquisa, e os colegas que não são diretamente do grupo de pesquisa, mas com os quais nós dialogamos, é a gente reafirmar essa ideia da necessidade de mostrar a diversidade, a heterogeneidade dessa agricultura familiar. Se a gente não fizer isso, eu acho que a própria ideia de que a agricultura familiar precisa de políticas específicas, diferentes atores precisam ser contemplados com políticas específicas, ela pode, digamos, ficar sem uma guarida teórica, sem uma guarida, sem uma evidência empírica. Por que a gente diz que são necessárias políticas públicas específicas, políticas públicas diferenciadas? Porque os atores sociais são diferenciados. Não dá para fazer, não dá para tratar os diferentes como se fossem iguais. Então, para não tratar os diferentes como iguais, a gente tem que ter evidências, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter tem que ter qualificação sobre qual é a natureza dessa diversidade. Então, pode parecer algo simples, pode parecer um debate superado, mas, na minha opinião, não é. Então, essa segunda fase que nós vencemos aí pelos anos 2000, entre 2000 e 2005, eu acho que tem que ser retomada. Estava falando ontem, não sei com quem, acho que o próprio Marcelo Conterrato, a ideia de animar pessoas que retomem os nossos questionários de 15 anos atrás da pesquisa sobre nos municípios que a gente levantou dados. Depois eu falei, acho que com o Miguel Perondi também, e o Emanuel, né, de fazer estudos de painel comparando os mesmos agricultores entrevistados há 15 anos atrás, que a gente tem as evidências, com a situação deles hoje. Então, eu acho que já que o Fabiano levantou a questão das agendas, e acho que é um pouco o nosso objetivo com o colóquio, essa é uma agenda que a gente não deve perder. Mas eu quero ir mais adiante, eu quero ir, digamos, para o debate atual. Tem mais 7 minutos pelo meu relógio. Então, nós entramos numa terceira fase de estudos para entender a dinâmica da agricultura. Digamos assim, acho que a gente fez uma coisa importante, que é dizer, olha, a agricultura familiar existe, ela está dada e ela está legitimada.
Eu escrevi isso várias vezes nos meus textos, né? Outros também escreveram, mas, enfim, falo mais por mim nesse caso. Uma outra questão importante, e aí a sua conexão com os mercados, com a questão da mercantilização, foi o conjunto de estudos que surgiu a partir de 2003, mas, sobretudo, 2005, 2006, com a análise e a discussão de como políticas públicas podem ser importantes para forjar mercados. Todo esse debate dos assim chamados mercados estruturados ou mercados institucionais, né, foi super importante. Os dois casos mais emblemáticos conhecidos são o PA e o PENAI. É impressionante, vários de nós vimos da SOBER, né, a gente olha no livrinho de apresentações da SOBER, há assim uma profusão, né, de estudos sobre PENAI, sobre PA, malgrado esses dois importantes programas em avaliações que foram feitas lá, estão sob sério risco. O Walter Belli, que apresentou uma tabela sobre os valores que estão sendo alocados para o PA no ano passado e esse ano, e simplesmente são pífios, né? Então, a gente caminha para uma situação, talvez nos próximos anos, em que essa discussão, por conta de como políticas públicas podem ser importantes para forjar mercados ou construir essa diversidade dos mercados, isso tende a se colocar em questão. Então, eu diria assim, e do ponto de vista da agenda nossa aqui, então, nós passamos de... eu acho que a gente deu uma contribuição importante ao afirmar que agricultores familiares não só se distinguem de camponeses, mas agricultores familiares são atores sociais. Nós até temos um livro sobre isso, e como tal, como atores, eles têm agência. O conceito de agência de Giddens, a gente trabalhou forte junto com o Long, e essa ideia da agência nos levou à discussão dos mercados e da relação com políticas públicas. Então, qual é o momento atual? Eu acho que isso a gente fez, em parte, várias pessoas continuam fazendo isso. Vejo aqui a Cátia, nessa terceira fase, acho que ela impulsionou bastante essa agenda, os trabalhos dela, não só ela, outros colegas do Rio de Janeiro, a Cláudia, não sei se eu não enxergo aqui direito, ela não está aqui, mas ela vai estar conosco. Mas, então, aí eu acho que a gente está numa quarta fase, a fase atual, digamos assim. E aí eu penso um pouco, claro, estou aqui pensando no meu caso, eu um pouco percorri essa agenda, nesses 20 anos eu falo, digamos, os últimos 5, 6 anos. E aí a gente começou a discutir, e acho que vários trabalhos, muitos de nós fomos influenciados por aquele texto os textos do Abramovay, da Cecile Rhodes, um pouco sobre, mercados são construções sociais. E aí deu-se um debate sobre isso e tal, todo mundo... aí logo em seguida se sucedeu um outro conjunto de textos, né, de estudos, que todo mundo aqui conhece, pelo menos aqueles que fizeram a disciplina do Paulo, né? Mas construção social do quê? Aí os colegas da sociologia econômica começaram a lembrar a gente, começaram a colocar as seguintes questões. Olha, todos os mercados, de alguma maneira, são socialmente construídos. E eu acho que isso colocou um baita ponto de interrogação nos trabalhos que a gente vinha fazendo. E foi extremamente positivo, porque nos levou de novo, a não... Nós estávamos quase fazendo o mesmo erro que a gente fez com o conceito de mercantilização, que estava, digamos, taking for granted, nós estava dando de barato, e aí a gente... Quando alguém, eu não sei exatamente quem, mas eu acho que nunca é uma pessoa só, sempre é um pequeno grupo de pessoas, chama atenção para uma coisa, quando chamaram a atenção, olha, mercados, só dizer que mercados são socialmente construídos ou são construções sociais, não quer dizer muita coisa, e não dá para tomar isso como dado. E eu acho que isso foi importante para a gente, então, refletir, retomar o próprio conceito de embeddedness, de imersão social. E eu acho que esse é um ponto que a gente está tratando agora. Por exemplo, no meu caso, nesse estudo sobre os nested markets, com os quais eu estou trabalhando com vários dos meus orientandos, a Bel, Natália está aqui, e dos meus artigos recentes, né? Que é a ideia, digamos assim, de dar o passo adiante. A gente pegou muito aquele texto da Roberta Sonino para dizer o seguinte, olha, os mercados estão imersos em quê? Essa é a pergunta.
se a gente concorda que os mercados são socialmente construídos e a construção social é dada pela imersão ou pela relação entre o social e o econômico, num processo onde não dá para distinguir exatamente onde está o econômico e onde está o social, porque os atores acionam questões sociais, políticas, para cobrir as suas finalidades econômicas, um pouco essa ideia weberiana de a ação social, ela se dá, ela suplanta as fronteiras entre o social e o econômico, o cultural, enfim, ela perpassa essas fronteiras. Então, acho que essa pergunta ela não está inteiramente respondida, e espero que os trabalhos que estão sendo feitos, eles consigam nos dizer mais sobre as bases sociais, as bases sociais e as características sob as quais se assentam, portanto, essa construção social. Então, aí, por exemplo, emergem algumas questões de natureza social, né? Bom, como os atores constroem os mercados, né? E eu estou levantando nesses meus 2 projetos e nesse grupo que a gente está criando um grupo de estudos dentro do GEPAD sobre mercados, com a seguinte hipótese: mercados e a mercantilização é um fator de diferenciação social. Tá? Depende o tipo de mercados, e aí um pouco retomando aquele meu texto, aquele capítulo que está no livro. Se eu digo lá que existem diferentes mercados, existe uma tipologia dos mercados, que é uma ideia muito grosseira de tentar segmentar a realidade, bom, o próximo passo é dizer, se há 4 tipos, podem haver mais, acho que é uma agenda da gente pesquisar. Os diferentes tipos de mercados levam a diferentes tipos de dinâmicas sociais. Algumas delas mais capitalistas. Sim, estou terminando já fechou. Mais perto, desculpa. Então, essa é uma primeira questão, né? Aprofundar essa hipótese de que mercantilização não leva só a ideia de autonomia, como diz o Plug, mas ela pode levar a processo de diferenciação social. Então, essa é uma hipótese que eu tô tentando trabalhar. E aí eu diria assim, qual é o passo que a gente tem que dar? O Plug dizia que a mercantilização tinha níveis. Eu acho que a gente tem que dizer que a mercantilização também tem diferentes tipos. Existem diferentes tipos de mercantilização. Uma coisa é a mercantilização, são os mercados, né, de proximidade, aí os 4 tipos que eu falo. Outros são os mercados interpessoais. Outros são os mercados convencionais, os mercados para a produção de lucro mesmo, e outros são os mercados organizados pelo Estado, pelas instituições públicas. Então, acho que a gente não tem que dar esse passo adiante, e o nosso grupo e as pesquisas em sociologia dos mercados agroalimentares têm que conseguir analisar essa diversidade de mercados e mostrar mais do que isso, e essa é uma questão sociológica de fundo, que mercados são um fator disparador do processo de diferenciação social. Isso, então, vai nos levar a uma discussão teórica. Eu quero ir terminando com isso, porque eu já estou no meu tempo, 3 minutos. Então, eu acho que a gente tem um bom arsenal de teorias à disposição. Qual é? A ideia das redes, né, mercados como redes, né, do Granovetter e da teoria ator-rede. A segunda abordagem com a qual a gente tem trabalhado, está trabalhando, é a ideia de mercados como instituições. Começa lá com Polanyi, mas acho que não, Polanyi nos ajuda, mas ele não diz muito quando a gente quer ver como essas instituições são construídas. Eu, Plug e mais outras pessoas, junto com alguns orientandos, estamos tentando dar um passo adiante nessa discussão de mercados como instituições, utilizando a ideia da Elinor Ostrom, como mercados, como construindo recursos públicos comuns. Eu vi uma apresentação do Walter Bellick ontem, ele diz, olha, mercados são bens públicos. Se eu pudesse ter comentado com ele, eu diria, depende qual mercado, né? O mercado pode ser um bem público, ou melhor, ele deveria ser um bem público, mas no caso brasileiro, por exemplo, a gente vê que o mercado não é coisa nenhuma de bem público, porque ele é privatizado por parte de quem detém a capacidade de interagir um ator com o outro. Então, acho que quais mercados são, né,
Então, mas a gente tem trabalhado. E o Paulo Niederle e outros têm trabalhado, acho que junto com John Wilkinson, junto com essa ideia do Boltanski e Thévenot de mercados como ordens sociais, na teoria das convenções e um diálogo com a teoria da regulação. Então, 3 questões emergem aqui, né? E aí com isso eu termino. Para fazer essa sociologia dos mercados agroalimentares e que eu acho que não é que deveria ser, mas enfim, é parte de uma agenda do nosso grupo e das pessoas que estão conexas ao nosso grupo, né, Emanuel, como o seu grupo lá e com as pessoas com as quais a gente dialoga, como Moisés em Brasília e o Arilson em outras paragens. 3 questões. Primeiro, então, quais são os dispositivos? E aí eu queria colocar em 3 níveis, né? Primeiro o nível micro e depois o nível meso e o nível mais macro. No nível micro, eu acho que há uma agenda de estudos e trabalhos a serem feitos, então, exatamente sobre quais são os dispositivos e os mecanismos sobre os quais estão assentados, sobre a qual ou quais está assentada esta tal de construção social dos mercados. Entende? Em que? A gente tem que ser capaz de criar indicadores e variáveis para definir isso, tá certo? Senão vai ficar nessa questão genérica e a gente não vai conseguir responder isso. Segundo, e aí segundo ponto, como se dá a interação desses mercados socialmente construídos e com os outros mercados. No meu capítulo, eu disse, olha, não existe um tipo de mercado. Eu acho que a gente mais ou menos concorda que não há um só tipo de mercado. E aí vem o segundo ponto, como se dá essa interação desses mercados, dos mercados que os agricultores familiares estão imersos, e os diferentes tipos, com os outros mercados. Então, isso é importante, por exemplo, para entender. Os meus caras estão produzindo para redes e estão inseridos em redes de agroecologia, mas também estão produzindo com frango integrado, né, Kátia, lá em cima no Alto Taquari. E aí, o que é isso aí? Entendeu? Então, essa ideia é um pouco do Terry Marsden, da interface entre as cadeias curtas, redes agroalimentares alternativas, e as cadeias convencionais. Eu acho que aí tem uma coisa que a gente pode explorar. Isso é no nível meso. No nível, e aí eu diria mais macro, no nível mais geral, eu acho que a gente tem que se fazer a velha e boa pergunta do Henry Bernstein, que é sobre quem ganha e quem governa esses mercados. Né? Essa é a questão central. Então, tanto no mercado, por exemplo, da rede Ecovida, quem é que controla ela? Qual é o mecanismo de controle e de tomada de decisão de poder? Entendeu? Porque às vezes a gente acha que está certo, está bonito. Bom, a gente às vezes tem as nossas próprias preferências pessoais, mas como pesquisadores, como estudiosos, e esse é o nosso métier aqui, né, no nosso grupo, é entender quem é que controla, como são feitos os controles. E na hora que a gente entende isso, a gente vai entender por que uma hora esses grupos, esses atores foram para um lado ou foram para outro. Né? Então, é nesse sentido que eu queria dar essa contribuição para essa reflexão sobre o que nós já fizemos e os próximos passos nessa agenda de pesquisa sobre mercados de agricultura familiar e, num nível mais geral, tentando contribuir para a formação de uma sociologia dos mercados agroalimentares. É isso.